nessa aula a gente vai desvendar um pouquinho sobre a interface do Blender, sobre algumas ferramentas que compõem ali, já padronizadas, para a gente começar a entender como é que funciona o programa, beleza? Eu fechei o software para abrir ele novamente, para que vocês possam visualizar como é que ele fica quando a gente abre ele novamente, tá? Depois da sua primeira configuração. Ele vai abrir essas opções aqui para vocês, tá? Como novo arquivo, você escolhe o tipo de novo arquivo ou para abrir, ou abrir uma última sessão que você teve, alguns manuais, documentação do software também por aqui, tá? Blender do website, os créditos e assim por diante. E para a gente sair dela é bem simples, apertando a tecla ESC ou o botão esquerdo do mouse. Pronto, agora a gente está livre para trabalhar na interface do Blender, certo? Já de primeira, a gente se depara com uma quantidade muito grande de opções, de botões, né, e de opções dentro do software. E muita gente fala que o software ele é intuitivo. Eu discordo um pouco. Acredito que qualquer software 3D, para quem tem o seu primeiro contato com ele, eu acho nada intuitivo, tá? Principalmente para quem nunca teve contato com o software e para quem migra de outro software, até eventualmente consegue produzir alguma coisa, porém muitos detalhes acabam se perdendo no meio do processo, certo? Então, para isso que a gente está aqui para apresentar para vocês. Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui nessas opções do canto esquerdo superior, onde tem algumas opções aqui bem interessantes que ela já altera basicamente aqui o nosso workflow. Esse workflow ele já vem composto por 3 objetos na cena. A nossa cena compõe com uma lâmpada, com um cubo e uma câmera. Tá? Eu estou utilizando o botão esquerdo do mouse para fazer a seleção. Tá? Clicando, segurando e arrasta, eu seleciono todos. E quando a gente seleciona todos, nota-se que aparece aqui as opções também selecionadas, algumas nomenclaturas aqui, que são os nossos objetos de cena, que eles são compostos dentro de uma coleção, que essa coleção está dentro da nossa cena. Tá? Então olha que interessante, aqui a gente pode organizar e criar novas coleções e renomeá-las também, tá? Para o nosso projeto ficar bem mais organizado. Isso é muito bom, beleza? Vou deletar ela aqui, a princípio, certo? A gente pode deletar esses objetos de cena, mas não vou fazer isso nesse momento. Vamos fazer quando a gente vai configurar o nosso workflow, certo? Então aqui a gente tem o nosso campo de 3D View. Tá? Aqui no canto superior esquerdo temos essas opções. A primeira dela nada mais é do que uma seleção. Tá? Quando a gente clica e segura com o botão esquerdo, a gente abre algumas outras opções aqui para selecionar. Tá? A gente pode selecionar em forma de caixa, que seria esse quadrado que eu segurei e arrastei, pode ser em círculo, em laço, tá? Ou objeto por objeto, que seria essa primeira aqui. Tá? A segunda opção aqui é o cursor. O cursor nada mais é do que o ponto de referência para introduzir um objeto à sua cena. Tá? Se você quiser adicionar aqui, por exemplo, um novo cubo, vou deletar esse, e vou adicionar um novo cubo, e ele vai adicionar exatamente nessa coordenada do cursor, beleza? E o que vai referenciar ele a essa coordenada não é simplesmente o centro geral do objeto, tá? Sendo que nesse caso o centro geral é o ponto pivô. Né? Mais para frente a gente entende um pouquinho melhor sobre ele, certo? Nessa parte de baixo aqui a gente tem a opção de mover, onde a gente pode mover o nosso objeto pelo cenário, tá? Utilizando essas setas, por exemplo. Conforme eu utilizo essas setas para mover o meu objeto, ele move mantendo as proporções de coordenada dos outros eixos. Tá? Como aqui é um ambiente 3D, a gente trabalha com 3 eixos ao invés de 2, como é no 2D. No 2D a gente tem um plano cartesiano que é x e y. Aqui a gente tem o eixo z adicionado para trazer esse ambiente 3D para a gente, certo? Eu vou puxar aqui essa caixinha do lado, clicando nela, que aqui vai aparecer para mim algumas informações. Informações essas do nosso objeto, tá? Do nosso item, que esse no caso seria o cubo. Então conforme eu vou alterando a localização dele nos eixos, vai aparecendo para mim aqui as informações de localização do eixo que eu estou movendo, enquanto em contrapartida os demais continuam travados, sabe? Posso fazer isso também bloqueando os meus outros eixos, tá? E aí eu só deixo essa referência
do Y para isso, beleza? Isso daqui é para trabalhos específicos. Posso fazer isso em proporção, posso fazer isso em proporção também. E um atalho do teclado para eu fazer isso daqui, agilizar esse processo ao invés de utilizar essa ferramenta, né, é a tecla G do teclado, que aí eu consigo mover o meu objeto para onde eu mais desejar e eu posso travar no eixo que eu desejo, seja o X, seja o X no caso, o Y foi o anterior, e o Z para cima e para baixo, certo? Então vamos agora para o nosso próximo aqui, que é a rotação. O que ele vai fazer? Ele vai alterar as informações aqui, os valores, né, de rotação do nosso objeto nos eixos correspondentes que a gente deseja. O vermelho correspondendo ao eixo X, o verde para o eixo Y e o azul para o eixo Z, certo? Atalho para isso no teclado é bem simples, é o R, tá? Tecla R a gente faz total rotação, a gente pode bloquear ela no eixo X, no eixo Z, no eixo Y também, certo? E agora a gente tem mais uma outra opção aqui, que é a opção de escala, Scale. Tá? Essa opção ela altera as proporções de tamanho do nosso objeto, tá? Seja em espessura, seja em largura, seja em altura. Tá? E eu posso fazer isso também gradativamente aqui, setando aqui essa parte do meio, eu consigo mover ele basicamente que completo aqui. Olha que interessante. Muito bom. Dá um Ctrl Z aqui para resetar o nosso objeto, certo? E a tecla para aumentar e diminuir a nossa escala é a tecla S do teclado, que a gente pode fazer isso em totais proporções. Veja que aqui altera a escala e as dimensões, sendo que nosso cubo tem as dimensões exatas de 2 metros por 2 metros por 2 metros, então ele é um cubo, certo? Então, basicamente, a gente também pode alterar nas proporções que a gente deseja, alterando os eixos, certo? E aqui tem a opção de Transform, que é basicamente todas essas opções de transformações que a gente viu anteriormente em uma só. Geralmente ninguém usa isso, tá? Que utiliza o Blender, acredito que em outros softwares também não, porque ele polui bastante aqui de informação. Em contrapartida, a gente pode fazer isso utilizando as teclas de atalho do teclado, que facilitam muito e otimizam o tempo de produtividade, certo? Aqui são as opções de anotações, tá? Que vocês podem utilizar. Tá? Vou apagar aqui. E logo abaixo dessa nossa opção de anotação, a gente tem a ferramenta Measure, que nada mais é do que uma régua. Ela vai dar as medidas que a gente quiser do nosso objeto ali. Tá? Clicando nela, vou deixar aqui na visão frontal, só para a gente ter uma visualização melhor. E quando a gente aperta Ctrl, né, vai aparecer esse círculo branco. Tá? Você pode fazer sem esse círculo branco. Você pode clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar, e pronto, ele vai dar aqui umas medidas para ti. Só que é o seguinte, infelizmente, ele não vai colar nas nossas edges aqui. Tá? Vou dar aqui um Ctrl Z para vocês entenderem. Quando a gente segura Ctrl, ele vai fazer o que a gente denomina no Blender de snapping. Isso a gente vai ver mais à frente. Ele vai ligar aqui as nossas vértices ou vai se posicionar nas nossas edges aqui. Tá? Eu vou movimentando e ele não desgruda, só se eu puxar muito mesmo. Vocês podem acompanhar e fazer junto. Então, por que eu faço isso? Para que quando a gente selecionar aqui esse nosso vértice de referência, clicar, segurar e arrastar, a gente vai subir aqui, né? E vamos soltar. E ele vai dar a medida aqui de 2 metros para a gente, como está aqui nas nossas dimensões. E agora eu vou fazer aqui a rotação para que vocês possam visualizar. Ele pegou do fundo, tá? A gente pode pegar o da frente também sem problema, colocar aqui na visão frontal novamente. Apertar aqui a nossa tecla. E pronto. E aí a gente tem aqui também na medida da frente, tá? E aqui a gente consegue, no nosso objeto, visualizar o tamanho de cada edge, ou até mesmo o tamanho do objeto por si que a gente esteja trabalhando nele, beleza? Então essa daqui é a régua do Blender. E aqui, por último, a gente tem um Add Cube. Ele adiciona primitivas do Blender, de alguns formatos. Ele adiciona um cubo, ele adiciona um cone, um cilindro,
e dois tipos de esfera. Tá? Um é Equal Esfera e a outra é UV, que ela é mais no formato de uma esfera mesmo. Tá? Quando a gente seleciona essa opção, ele formata para a gente aqui uma espécie de grid, né? E quando a gente clica e segura e arrasta, a gente pode adicionar aqui o nosso objeto. E aqui a gente já coloca basicamente o tamanho que a gente quer, tá? Sem ter proporções de medidas. Eu não gosto muito de utilizar ele. Na verdade, eu nem utilizo. E provavelmente vocês também não vão fazer isso, né? E aqui a gente consegue dar tanto a altura quanto a espessura. E aqui a gente consegue visualizar. Só que notem uma coisa. Aqui ele dá pra gente a referência de 2 metros. Só que aqui ele não tem 2 metros, né? Ele tem uma medida completamente distinta do que a gente está fazendo, que estão aqui as dimensões reais do nosso objeto, que são 3 metros, 2 e 1. E a gente pode simplesmente segurar, clicar, segurar e arrastar, dar a tecla 2, dar um Enter, que aí a gente vai conseguir resetar aqui, deixando no mesmo tamanho proporcional desse. Mas para não ter esse trabalho todo, né, de fazer isso, a gente simplesmente utiliza o atalho do teclado Shift mais a tecla A e adiciona um plano, por exemplo. Vou apertar aqui para movimentar, aqui a gente tem um plano, ou vou deletar esse daqui, e vou deletar esse aqui também, e vou dar no Shift A e adicionar um cubo e pronto, sem nenhum tipo de problema. Então aquela ferramenta acaba não sendo tão utilizada dentro do software. Pode ser para fazer algo prático, rápido, mas não necessariamente é tão efetivo assim quanto a gente utilizar uma referência primitiva já do Blender com o Shift A. Beleza? Então basicamente é isso. Esse é um pouquinho ali da estrutura dessa nossa coluna de ferramentas e a gente continua na nossa próxima aula. Vamos nessa!